Então a gente vai terminar nessa sequência agora os exercícios de interações moleculares e depois entra na parte de inorgânica, tá? Na questão 9, a gente vai falar de uma... essa questão é bem legal porque ela mostra bem o tipo de questão que os vestibulares gostam de tratando de interação molecular. É muito difícil a gente encontrar uma questão, até aparece, mas não é tão comum, a gente encontrar uma questão em que o cara peça para você simplesmente dizer qual é o tipo de interação. Peraí, minha câmera está meio ruim. Eu não estou conseguindo me... Peraí. Pronto. Geralmente, as questões que se cobram interações vão relacionar interações com alguma propriedade. E a gente já viu questões assim na semana passada, onde as propriedades que a gente consegue relacionar mais claramente com forças intermoleculares são a volatilidade, que está relacionada com a pressão de vapor, e a polaridade, que está relacionada à solubilidade, né? Então, a partir da polaridade, eu tenho uma interação molecular, que pode ser dipolo induzido, dipolo permanente, ponte de hidrogênio, e como consequência a gente vai ter as interações moleculares mais fortes ou mais fracas, tá? Bom, na questão número 9, ele fala assim: os compostos 1 e 2 representados nas figuras são compostos orgânicos utilizados como solventes na indústria química e na farmacêutica. Então a gente tem aqui um álcool e um éter. Tá? Se vocês notarem bem, ele não fala, ou fala, acho que não. Não fala. Esses compostos são inclusive isômeros. Tá? Você tem aqui 4 carbonos, 10 hidrogênios, e aqui também 4 carbonos, 10 hidrogênios, tá? E um oxigênio para cada um. Então são moléculas que têm o mesmo tamanho, têm a mesma massa molar, né? E aí ele vai mostrar então as propriedades. Aí ele fala assim: na tabela, cada letra X, Y, Z e W pode representar somente o composto 1 ou o composto 2. Aí ele mostra aqui as letrinhas. Então aqui você tem a pressão de vapor de cada um dos compostos, pode ser 1 ou 2, e a solubilidade em água dos dois compostos, que também pode ser 1 ou 2. Tá? Item A, sem justificar. Claro que a gente vai comentar, né? Mas ele não quer que justifique. Identifique os compostos X, Y, Z e W. Então ele quer que a gente indique quem é quem. Tá? Bom, vamos comentar. Na primeira parte da tabela, entre X e Y, a gente está analisando aqui a pressão de vapor de cada um deles. A pressão de vapor do Y, detalhe, hein? Os dois estão sendo medidos na mesma temperatura. O que a gente observa naturalmente é que quando você coloca os dois na mesma temperatura, o composto X tem uma pressão de vapor maior. O que significa dizer na prática, né? Se você está usando pressão de vapor para observar alguma característica do líquido, você está observando a volatilidade. Então, esse líquido Y, por ter uma pressão de vapor maior na mesma temperatura, eu vou dizer que é o líquido mais volátil. Tá? O líquido mais volátil é mais volátil porque tem interações moleculares fracas. Interações fracas. E aí a gente começa então a tentar relacionar cada um deles. Quer dizer, o líquido X, que é o líquido menos volátil, é o líquido que tem mais interações moleculares mais fortes. Essas interações moleculares mais fortes podem ser justificadas a partir da formação de ponte de hidrogênio no composto 1. Né? O composto 2 é um éter. Os éteres, de maneira geral, eles têm polaridade bem baixa. Eles têm uma cadeia carbônica com polaridade baixa. Então a gente pode concluir que o X... Aí eu vou colocar o nome, tá? É o butan 2-ol.
que é o álcool. E o Y é o etóxi etano, o éter. Beleza? Agora, então, aqui a gente usou a força intermolecular para justificar a volatilidade maior ou menor da substância. Ponto. Para a segunda parte da tabela, ele faz uma comparação entre solubilidade na água. O composto W tem uma solubilidade na água bem maior do que o composto Z. Né? O que indica que o composto W, por ser mais hidrofílico, é o que interage melhor com a água. Tá vendo? Então, o composto W é o álcool e o composto Z é o éter. Tá? Z, etoxetano. É claro que aqui, por exemplo, numa prova discursiva, você não precisa necessariamente escrever o nome porque ele não pediu. Tá? E o W é o butan 2-ol. Butan traço 2 traço ol. Tá? O item B, embora não seja diretamente relacionado ao que a gente está estudando, vai falar sobre isomeria. Ele pede para a gente identificar o tipo de isomeria que ocorre entre os compostos 1 e 2. Tá? É um caso de isomeria plana, então uma isomeria de função. Isomeria de função. Espera aí. E ele faz uma outra pergunta aqui. Espera aí. Deixa eu... Ah, tá, beleza. Vocês lembram qual a condição para um composto apresentar atividade ótica? A gente vai ter toda uma discussão sobre o que é atividade ótica, né? Mas a atividade ótica é uma das características que faz a gente saber que o composto tem isomeria. Dentro da isomeria, dentro da química orgânica, a isomeria é dividida em duas categorias. Você tem a isomeria plana, que é a isomeria onde você reconhece a diferença dos compostos pela estrutura. É o que vocês estão vendo aí na tela. Você bate o olho nos compostos, eles têm a mesma fórmula, mas você percebe que eles têm alguma diferença na estrutura. A isomeria ótica é um caso de isomeria chamada isomeria espacial, onde a diferença dos compostos não está propriamente na estrutura, mas está na geometria molecular. Tá? Isso é um assunto que depois a gente vai discutir bastante. A ideia da questão é lembrar para a gente o conceito de carbono quiral. Carbono quiral. Não sei se vocês vão lembrar, o carbono quiral é o indicativo de que uma molécula apresenta isomeria ótica. Como é que a gente sabe se uma molécula apresenta isomeria espacial? Você tem dois tipos, né? A cis-trans e a ótica. Cada uma das isomerias é caracterizada por uma espécie de, vamos dizer assim, marcador. Tem uma coisa na molécula que você olha, identifica e diz, olha, a partir daqui eu sei que a molécula tem isomeria espacial. A isomeria ótica é caracterizada pela presença do carbono quiral. O carbono quiral é um carbono que faz 4 ligações simples, portanto ele é um carbono sp3, e ele está ligado a 4 estruturas diferentes uma da outra. A gente chama de R, né, na orgânica. Qualquer estrutura ligada a um carbono eu vou chamar de R. Aqui, ó. Tá? O que a gente tem que procurar nessa estrutura é um carbono quiral. Qual das moléculas apresenta carbono quiral? Tá? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para este carboninho aqui, ó. Esse carbono. Esse carbono está fazendo 4 ligações simples. Veja bem. Uma ligação com a hidroxila,
que é considerada um ligante, como se fosse o R1. Uma outra ligação com o grupo metil, que seria o grupo CH3. Uma outra ligação, peraí. Ixi, caiu. Tinha alguém tentando entrar, mas caiu. Uma terceira ligação com o grupo hidrogênio. E uma quarta ligação com toda essa parte aqui, ó. Então, cada ligante do carbono é diferente dos demais. Esse carbono é um carbono quiral. Beleza? Ele faz duas perguntas, então a primeira pergunta aqui no item B, né, isomeria de função. E o carbono quiral, ele pede para botar o nome do composto que tem carbono quiral, ou seja, que tem atividade ótica. Tá? Então o composto é o butan 2-ol. Butan -2 -ol. Tá? A gente vai representar o carbono quiral, a gente coloca aqui ó, um asterisco pequenininho para marcar a presença desse carbono quiral. Tudo bem? Mas pelo item A, né? Já que a gente estava tratando de forças intermoleculares, mais pelo item A do que pelo B. Podem tirar print da tela, gente, para nós passarmos para frente. Vamos dar uma lida nesse enunciado, porque ele fala de uma das propriedades, a gente já discutiu bastante sobre isso na aula, uma das propriedades características de sabões e de detergentes. Né? Então, vamos ler, aí a gente depois comenta a história. Os sprays utilizados em partidas de futebol têm formulações bem variadas, mas basicamente contém água, butano e um surfactante. Antigamente, agora nem usa mais. Antigamente o pessoal usava um marcadorzinho lá para colocar bola, barreira, né? Quando essa mistura deixa a embalagem, forma-se uma espuma branca que o árbitro utiliza para marcar as posições dos jogadores. Do ponto de vista químico, essas informações sugerem que a espuma, estabilizada por um certo tempo, seja formada por pequenas bolhas, cujas películas são constituídas de água e o quê? É uma questão bem maluca. Se não me engano, essa questão é do Enem, tá? Eu não costumo colocar os vestibulares de onde eu tiro as questões para não ficar criando aquela tensão, né? Ah, vestibular disso, daquilo, a prova é difícil. A gente vai fazendo as questões e não vai percebendo. Mas se não me engano, ou é da Unicamp, né? Pelo fato de ter 4 alternativas, talvez seja da Unicamp. A questão basicamente pergunta para o aluno o que é um surfactante. Qual é o objetivo de um surfactante? Daí tem várias coisas para comentar aqui, beleza? Bom, antes da gente falar da bolha especificamente, deixa eu mostrar para vocês aqui um slide. Aqui você tem 4 moléculas de estruturas bem parecidas. Aqui você tem uma cadeia carbônica bem grande, tá? E aqui você tem regiões polares positivas, negativas, cation, ânion, e um outro tipo de região que não é necessariamente positiva nem negativa, tá? Mas é uma região polar. Todas essas estruturas podem ser genericamente classificadas como sabões ou detergentes. Aí você fala assim, Danilo, o que tem a ver um detergente com um surfactante? Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês sobre aquela propriedade dos líquidos chamada tensão superficial, que é uma propriedade relacionada à interação molecular. As tensões superficiais de líquidos com polaridades muito diferentes são tensões superficiais muito diferentes. Você pega a tensão superficial da água, a tensão superficial do óleo, elas são diferentes. Essa diferença na tensão superficial faz com que os líquidos que sejam muito diferentes tenham dificuldade de se misturar. É daí que vem a história do semelhante dissolve semelhante. Tá? Quando você coloca um surfactante
em contato com dois líquidos que não se misturam, esse surfactante, ou detergente, como você queira, ele vai diminuir a tensão superficial de um dos líquidos para fazer com que os dois consigam se misturar. Vamos dizer assim, de maneira mais geral, o surfactante é um facilitador de que os líquidos se misturem. Tá? Aqui você tem um desenho de uma interação óleo-água. Tá? Você tem um sistema de óleo com água. E eu vou colocar aqui um detergente. Tá? Que é o que eu chamei de surfactante de maneira genérica. Quando você coloca um detergente em contato com dois líquidos muito diferentes, o que o detergente faz? Ele consegue orientar as moléculas de tal maneira que a parte polar fique direcionada para o líquido polar e a parte apolar fique direcionada para o líquido de menor polaridade. Dessa forma, ele consegue fazer com que os dois líquidos interajam de maneira melhor do que sem a presença dele. Esse processo de transformar duas fases em um sistema aparentemente homogêneo é o que a gente chama de emulsão. A gente vai falar sobre isso na parte de soluções, mas a emulsão ela é resultado da ação de um surfactante entre dois líquidos. Né? Acho que a maneira mais fácil de você entender o que é uma emulsão é pensar na emulsão mais famosa que certamente você conhece, que é a maionese. Na maionese, qual que é a receita básica para fazer uma maionese? Né? São as gemas, óleo e algum líquido meio ácido. Pode ser um vinagre, um suco de limão. Né? E quando você pega a maionese para comer, você tem umas, pelo menos de maneira visual, ela tem um aspecto homogêneo. Né? Esse processo de misturar o vinagre ou o azeite, o vinagre ou o suco de limão com o azeite, ele é feito por um processo de emulsificação, que não tem nada a ver com detergente, é bem verdade. Né? Quem emulsiona a maionese é a própria gema do ovo. Tá? Você coloca lá duas gemas, não sei se vocês já viram, inclusive maionese é um negócio que assim, quando você vê alguém fazendo, você não tem muita coragem de comer, sendo bem honesto, porque é praticamente, 90% é óleo. Né? Você coloca as gemas no liquidificador ou no processador, coloca o óleo, vai colocando vagarosamente o óleo, coloca o vinagre, né, ou o suco de limão, e vai colocando vagarosamente o óleo e vai misturando, e vai batendo. Aquilo vira uma pasta, né, que é a emulsão. Tá? Então, o que é um surfactante? É uma substância do tipo detergente que faz com que líquidos de tensões superficiais diferentes consigam se misturar. A gente costuma dizer que o surfactante, de maneira assim bem resumida, né, ele diminui a tensão superficial. Eu vou citar um outro exemplo que talvez esse, principalmente nas meninas, vai ficar bem marcante. Meninas e meninos também, mas mais as meninas. Você consegue descrever a sensação que seria de você tomar banho e lavar os seus cabelos sem usar shampoo? Né? É até meio estranho você imaginar você passando água no cabelo sem o shampoo. O cabelo não vai tirar toda a sujeira, a água não vai conseguir penetrar nos fios. O que o shampoo faz? Ah, Danilo, ele limpa. Sim, como é que ele limpa? Ele tem duas ações. O shampoo nada mais é do que um tensoativo. É um surfactante. É um detergente. Além dele dissolver a gordura que fica acumulada nos fios, no couro cabeludo, ele vai fazer com que a água consiga penetrar nos fios. Na medida em que ele tira a gordura, ele consegue fazer com que a água penetre nos fios. E isso, além de ter uma limpeza maior, óbvio, traz uma sensação de limpeza maior. Né? Quando você tira aquela sujeira, aquela gordura que fica acumulada no tecido, você sente a sensação. Tá? Bom, isso é uma questão. Ah, então o surfactante é isso. Surfactante é isso. É um diminuidor de tensão superficial.
Agora eu queria comentar com vocês o lance da bolha. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A bolha. Eu não sei se vocês vão lembrar, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Se eu apaguei. Eu tinha feito um desenho na aula passada de uma membrana. Né? Se vocês lembrarem das aulas de biologia, vocês vão lembrar que a membrana celular, ela tem uma estrutura bem especial. Vou desenhar um pedacinho de uma membrana celular aqui. Ela é uma bicamada formada por estruturas chamadas fosfolipídios. Né? Essas estruturas fosfolipídios, elas têm uma região polar, que é essa partezinha que vocês estão vendo em amarelo, e as regiões apolares que ficam entre elas. Tá? Aqui você tem o meio intracelular, e aqui você tem o meio intercelular. Tá? Supostamente. A estrutura da membrana, ela é formada de uma tal maneira que a membrana tem lá uma permeabilidade praticamente zero. Né? Tanto é que ela precisa de estruturas que são os transportadores de membrana, né? As proteínas que ficam carregando coisas de dentro para fora, de fora para dentro. E uma bolha? O que tem a ver uma coisa dessa com uma bolha, Danilo? Uma bolha é uma estrutura muito parecida com uma membrana, só que diferente. Por quê? O que é uma bolha se não uma película que isola ar de ar? Se você parar para pensar, né? Uma bolha é uma película que isola o ar do ar. Como é que essa película consegue se organizar? Né? A bolha, embora seja uma estrutura instável, né? Ela estoura com facilidade. É estranho você imaginar que você tem uma película isolando o ar do ar. E mais curioso ainda é você entender que para formar bolha precisa de sabão na água. Só a água não forma bolha. Eu não consigo formar uma bolha estável daquele jeito só com água. Eu preciso do sabão. E isso é uma, embora seja uma pergunta meio bobinha, né? Ela é difícil de explicar. Por que eu preciso do sabão para formar uma bolha? Como é que o sabão se organiza? Como é que as moléculas do sabão se organizam para formar essa estrutura? Bom, na bolha, você tem uma espécie de membrana ao contrário. Por quê? Você tem uma estrutura assim, ó. As regiões polares do sabão, elas vão ficar uma voltada para a outra. Assim. E as regiões apolares vão ficar voltadas para fora da bolha, que tem ar, e para dentro da bolha. Então você tem o meio intra-bolha e o meio extra-bolha. É mais ou menos essa a ideia. Tá? Isso aqui é a película da bolha. O que mantém essas partículas de sabão ou de detergente, como queiram, organizadas? Aqui tem água no meio, ó. As moléculas de água fazem com que as estruturas do sabão, ou do detergente, ou do tensoativo, ou do surfactante, como você quer que chame, se organizem dessa maneira, formando uma estrutura como se fosse uma membrana ao contrário. Né? Por que as partes apolares ficam para dentro e para fora? Vamos lembrar que o ar ele é composto predominantemente por moléculas apolares. Né? Então, a parte apolar do sabão ou do detergente vai se organizar de maneira a interagir melhor com aquilo que for mais semelhante a ela. Tá? Beleza? Então, de uma tacada só, a gente falou um pouquinho dessa substância. No nosso organismo, nós temos um surfactante que atua no sistema digestório, que é a bile. Os compostos, né, que são produzidos, que nós chamamos de maneira geral de bile, na verdade são sais. E esses sais têm estruturas muito, em termos de propriedade, né, não a estrutura em si,
as estruturas têm propriedades muito parecidas com os sabões. São regiões, são moléculas muito grandes, formadas por regiões polares, nesse caso carregadas, porque são sais, e regiões apolares que vão interagir com a gordura. Tá? A função da bile, vocês já devem ter visto o professor de biologia falar isso recorrentemente em aula, né? A bile emulsiona ou emulsifica a gordura. O que significa isso na prática? A bile é como se fosse um sabãozinho que faz com que a gordura entre em contato com o suco gástrico, que é predominantemente feito de água, para conseguir misturar aquilo, para conseguir digerir, principalmente a parte de lipídio, né? Tá bom? Bom, vamos para a pergunta, né? Falamos bastante coisa. Do ponto de vista químico, as informações sugerem que a espuma, estabilizada por um certo tempo, seja formada por pequenas bolhas, cujas películas são feitas do quê? De água e de surfactante. Tá? O butano, gente, jamais poderia constituir a espuma, porque ele fala no spray, né? O spray é formado por água, butano e o detergente. Vocês sabem qual é a função do butano no spray? Alguém arrisca aí? O butano é um gás, né? O que um gás estaria fazendo no spray? Vocês imaginam? A função do gás no spray é chamada de propelente. O que é um propelente? É quem expulsa o líquido de dentro. O gás ali está pressurizado. Quando você aperta o botão do spray, tanto para o desodorante ou para o spray que ele está citando no texto, você aperta o botão, aquele gás escapa, porque está pressurizado. Quando ele escapa, ele arrasta junto aquela coisa de água com sabão e forma a espuma. A função do propelente é justamente fazer a espuma. Então, jamais poderia ser o butano. Tá? Então, entre surfactante A e C, surfactante que diminui a tensão superficial da água. Alternativa C. Beleza? Olha que curioso. Me lembrei agora, nada a ver com a questão, mas tem a ver com surfactante. Se vocês tiverem algum colega, parente, amigo, conhecido que trabalha na medicina, e principalmente quem trabalha na parte de obstetrícia, pergunta para ele sobre surfactante no trabalho de parto. Para quem gosta de medicina vai curtir essa ideia. Quando a mãe vai fazer o trabalho de parto, muitas vezes, depende das condições do parto, da gestação, os ultrassons, o nenê acaba não está com o pulmãozinho muito maduro. Né? O que a equipe de obstetrícia faz em algumas situações? Ela administra na mãe, antes da mãe entrar na cesárea, né? Sobretudo quando é um parto, um parto com cesárea, né? Porque o parto natural ele é mais fisiológico, né? Geralmente o parto com cesárea pode acontecer do neném nascer meio com os pulmõezinhos meio imaturos, ainda com uma dificuldade para trocar gases, né? O que sabe que eles dão para a mãe, gente? Surfactante. Eles injetam no soro ali, e aí o que acontece? O surfactante ele entra em contato com o sangue da mãe e ele diminui a tensão superficial dos alvéolos pulmonares. Olha que coisa linda! Na medida em que ele diminui a tensão superficial dos alvéolos pulmonares, ele facilita a hematose, a troca gasosa no alvéolo com o sangue do nenê. Tá? Eu não sei em que circunstância se faz isso, mas eu sei que se faz. Tá? Aí você fala, como é que você sabe disso, Danilo? Porque eu tomei, quando eu fui nascer, minha mãe tomou surfactante. Tá bom? Bom, vamos para a próxima questão. Questãozinha da UERJS, da parte discursiva. O enxofre é um elemento químico que pode formar dois óxidos moleculares, o SO2 e o SO3. Os dois são bem famosos, porque estão diretamente associados à formação da chuva ácida. Né? Ele pede para nomear a geometria dessas moléculas e explique ainda por que apenas o SO2 é solúvel em água. É claro que uma coisa tem a ver com a outra. Né? Na medida em que você vai explicar a geometria da molécula, você acaba explicando quem é polar, quem não é, e acaba explicando quem é solúvel em água ou não. Bom, vamos lá. Para o SO2,
e para o SO3, o nosso elemento central é o enxofre, certo? Tá? O enxofre, ele vai fazer duas ligações covalentes obrigatórias e duas dativas, que são as opcionais. Tá? No SO2, a gente vai ter isso aqui, ó, dupla, dativa e um par de elétrons sobrando. Tá? Exatamente essa estrutura do SO2. E para o SO3, você tem a dativa, a dupla, e aquele par de elétrons sobrando vai ser feito, vai fazer uma dativa com oxigênio. Aqui, esqueci do outro O. Beleza? O elemento central, ele tem 3 nuvens eletrônicas. Em ambos os casos. Só que no primeiro caso, você tem um par de elétrons sobrando e as duas nuvens ocupadas. Ó. Enquanto que no segundo caso, todas as nuvens estão ocupadas. Ó. Beleza? Lembra que elemento central, gente, com 3 nuvens, sempre tende a formar trigonais. Por que eu digo tende? Porque ele pode formar trigonal se ele tiver as 3 nuvens cheias, como vocês estão vendo na figura do lado direito, ou se tiver uma nuvem vazia, aquela nuvem vazia, ela continua repelindo as duas nuvens, só que aí você tem uma geometria angular. Então aqui nós temos geometria angular e geometria trigonal. Para determinar a polaridade das duas estruturas, vamos lembrar da soma dos vetores. Tá? Aqui nós temos, ó, na estrutura da esquerda, eu tenho vetor apontando para o oxigênio e vetor apontando para o oxigênio. São os vetores de momento de dipolo. Mi e Mi. Os dois vetores de momento de dipolo estão apontando para baixo. Então a molécula é polar. Já no SO3, embora você tenha 3 ligações polares, você tem o momento de dipolo para cima, o momento de dipolo para baixo, direita, e o momento de dipolo para baixo, esquerda. Essa discussão ela foi feita na aula de vetores, né? Em função do ângulo 120 graus, em função dos 3 vetores apresentarem o mesmo módulo, quando você faz a soma desses vetores, a resultante dá zero. Então você tem aqui uma molécula apolar. Beleza? Consequentemente, então eu vou escrever aqui assim, ó. Devido à sua maior polaridade, a molécula de SO2 é mais hidrofílica. Que é a mesma coisa que falar que ela é mais solúvel em água. Beleza? Podem tirar print. Ô Danilo, só uma pergunta. Como que vai diferenciar a trigonal da piramidal mesmo? Puta, tua voz tá mega blaster baixinha, Gu. Eu nem sei se é o Gu que tá falando, eu acho que é. Ou é o Edu. Sou eu. Fala, tenta Entendeu? falar de novo, agora que eu vou tentar te escutar. Tá. Como que eu diferencio a trigonal da piramidal mesmo? Ah, tá, beleza. O negócio é o seguinte. Se você olhar na trigonal, a trigonal ela tem um elemento central
com 3 nuvens eletrônicas. Então, isso aqui é uma nuvem eletrônica, que seria da ativa, a outra da ativa e a dupla, que seria uma nuvem só. Né? O melhor exemplo que eu posso te dar para a gente comparar é o caso da amônia, que ela é piramidal, né? Que você estava falando. Na amônia, o que você vai perceber? O nitrogênio, ele está fazendo 3 ligações. Espera aí que eu esqueci de botar um eletrãozinho aqui, ó. Pronto. Você fala assim, o enxofre no SO3 está fazendo 3 ligações e o nitrogênio na amônia também está fazendo 3. Só que tem um detalhe que faz toda a diferença. No nitrogênio você tem um 4º par de elétron. E essa é a diferença da piramidal para a trigonal. Na trigonal, o elemento central ele tem 3 nuvens e as 3 estão ocupadas por átomos. Pronto, morreu. Na piramidal, você tem um elemento com 3 nuvens ligadas e tem mais um par de elétrons sobrando. Tá? Geralmente, quem é elemento que faz piramidal? Que são fáceis de você ficar atento. O nitrogênio e o fósforo. E aí eu vou te dar algumas dicas. Quando é que você vai perceber que o nitrogênio está fazendo piramidal? Quando ele estiver fazendo 3 ligações simples. Isso é uma boa dica. Tá fazendo 3 simples, você pode ter certeza que a figura é uma pirâmide. Porque daí você teria isso aqui, né? Você teria o nitrogênio, aí você teria os pezinhos da pirâmide, seriam os hidrogênios. Aqui. E aí um parzinho de elétron solto aqui na ponta. Beleza? Aqui. Também seria polar, né? Polar. Só que daí já é uma molécula meio chatinha, porque ela vira tridimensional, né? Ali os 3 vetores estão apontando para o nitrogênio, o polo negativo seria o nitrogênio, e a parte de baixo da molécula, que são os hidrogênios, né? Seria o polo positivo, tá bom? Beleza, ok. Segue o baile. Podem tirar print. Questão número 12. 5 substâncias foram analisadas e os resultados são mostrados no quadro abaixo. Hexano, nitrato de potássio, alumínio, etanol e tetracloreto de carbono. Assinale a alternativa que apresenta uma correta correspondência entre a substância analisada e as propriedades. Aqui é tentar lembrar de acordo com a característica da substância, né? Por exemplo, vamos uma por uma. Hexano é um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos são substâncias de baixa polaridade. Então, esperar que um hidrocarboneto seja solúvel em água, estranho. Tá? Então, já descarta A. Nitrato de potássio é um sal. Sais insolúveis em água não combinam. Tá? Condutividade elétrica, quando dissolvida em água, até beleza. Ó. Mas essa parte do insolúvel em água, embora aí eu vá fazer uma ressalva. Existem alguns sais que, de fato, são pouquíssimo solúveis em água. Não é o caso do nitrato. Né? Então, mesmo que você ficasse meio na dúvida aqui, alumínio. Insolúvel em água. Solúvel em gasolina. Metal solúvel em gasolina. Estranho, hein? Acho que esquisito. Aliás, né? Metal dissolve em quê, gente? Por incrível que pareça, metal só dissolve em metal. Se você pegar, por exemplo, um pedaço de metal, qualquer que seja ele, e colocar, por exemplo, dentro do mercúrio, estou falando do mercúrio porque o mercúrio é um metal líquido. Nas condições do ambiente, ele é líquido. Se eu pego um metal e coloco dentro do mercúrio, ele se dissolve, formando uma coisa chamada amálgama. Tá? Etanol solúvel em água, tudo bem. Insolúvel em gasolina, não. E também não conduz corrente elétrica em hipótese alguma. Nem no estado puro, nem dissolvido na água. Inclusive, a gente vai começar a parte de ácidos, bases, falando sobre isso, né? Sobre essa coisa de dissociação, ionização. E a E, que
hipótese certa, então, que é tetracloreto de carbono, que é uma substância de baixa polaridade, né? A estrutura do tetracloreto de carbono é o carbono ligado com 4 cloros. Então, uma geometria tetraédrica, com polaridade baixa, praticamente apolar, né? O que faz com que ele não se dissolva em água, se dissolva na gasolina, beleza, composto de baixa polaridade dissolvendo na gasolina, e não conduz corrente elétrica. Então, alternativa E. Alternativa E. Beleza? Esse tipo de questão mais assim objetiva, né? Embora seja de múltipla escolha, ela é uma questão bem objetiva. O Enem não gosta muito. Pronto. Consigamos. Eram esses que estavam faltando, se não me engano. No finalzinho da aula passada, eu já tinha terminado esse aqui, Espera aí. Beleza? Eu vou trocar aqui o slide para a gente começar a parte de ácidos e bases.